Olá, amigos. Na aula hoje de manhã, eu conversava com os estudantes e eu disse para eles que, na minha percepção, né, a gente está diante de uma mudança de comportamento que é muito estrutural. Então, o que eu quis dizer não acho que estamos diante de uma mudança apenas de uma geração para outra. É lugar comum a gente entender que de uma geração para outra, muitas coisas são alteradas, muitas coisas são mudadas de lugar, muitas coisas são repensadas, né? Quando a gente pensa de uma geração para outra, a gente usa aí 20, 25 anos. Então, é claro que em 20, 25 anos, muita coisa muda. Da década de 1980 para 2000, da década de 2000 para 2020, muita coisa muda. Mas não é disso que estou tratando. Eu gostaria de retomar essa fala fazendo uma pergunta e apresentando a minha hipótese de resposta e com os autores que gostaria de usar para tentar defender, para tentar demonstrar a minha ideia. Então vamos lá. Qual é a pergunta que norteia a nossa conversa de hoje? A mudança pela qual estamos passando da geração da década de 1980 para a geração da década de 2000 é uma mudança apenas superficial? É uma mudança como outra qualquer geracional? É uma mudança como outra qualquer que temos visto ao longo de muitas gerações? Ou estamos falando de algo mais profundo, mais estrutural, algo que deveremos mergulhar mais profundamente para entender? De imediato, e antes de dar continuidade à minha fala, eu gostaria que você percebesse e entendesse que não é uma pergunta muito fácil de responder, porque a gente está no olho do furacão. A gente está no meio da treta. Então, o que eu estou fazendo aqui é um exercício de reflexão com você. E, nesse sentido, é bem provável que esse vídeo já tenha esvaziado. Eu, historicamente, tenho 5 views em cada vídeo, esse aqui vai ter 1. Só a minha mãe vai assistir. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que entendamos que eu vou tomar como referência um fulano chamado Thomas Kuhn, cujo livro mais relevante ou de maior poder, de maior influência, se chama A Estrutura das Revoluções. Thomas Kuhn vai tentar entender mais profundamente quais são os elementos associados às revoluções científicas que percebemos ao longo da história. A partir dele, eu vou fazer uma digressão para tentar mostrar que estamos em uma revolução que é estrutural. Como nunca antes na história, vamos mudar uma forma de entendimento do mundo, vamos mudar uma forma de percepção do mundo, vamos mudar uma forma de conviver, coexistir aqui. Aqui e agora. Então, há uma mudança de ordem espacial aqui, há uma mudança de ordem temporal agora. Não é uma mudança qualquer. Então, com isso, eu já vou afirmando que essa tentativa que estamos fazendo de olhar para trás para tentar resolver o problema de agora, ela tende a fracassar. Nós precisamos olhar para frente para tentar resolver o problema de agora. Não estamos falando de uma geração que vai abdicar do celular, que vai abdicar do computador para aquilo que se convencionou chamar de uma socialização. Farão isso a partir das redes. Farão isso a partir da tecnologia. Entre o locutor e o interlocutor
do século XXI, há uma mídia. Entre o locutor e o interlocutor do século XXI, há um celular, há um computador. Com isso, eu espero não ter que dizer para você que eu não acho que ficaremos todos trancados dentro de casa fazendo isso full time o tempo todo. Eu estou afirmando para você que sim, a gente vai precisar aprender a conviver com pessoas que, enquanto conversam, estão no celular. Porque ela não significa dizer aqui que ela não está com você. Ela está com você e está com a pessoa do celular. Vamos ter que aprender a conviver, sim, com estudantes que estão conectados o tempo todo. Que quando o professor entra na sala de aula e faz uma afirmação, ele dá um confere no Google. Quando o professor entra na sala de aula e enuncia o seu currículo, ele vai à plataforma Lattes. Estamos falando, sim, de famílias que vão se reunir à mesa e o celular participa dessa mesa. É claro que, como todo caminho de equilíbrio toda busca pelo equilíbrio caminha pelos extremos, talvez estejamos vivendo um momento de extremos onde esse celular ocupa, de fato, uma dimensão e uma função maximizada. Mas o que eu quero dizer para você é, não há mais para onde fugir dessa mídia que liga o locutor ao interlocutor. Esse meio de, ele vai ser sim feito por uma tecnologia. Sempre? Não. O tempo todo? Não. Em todo lugar? Não. Mas vai ser feito. É claro que vou aproveitar, já que estamos falando de transformação, para citar Michel Foucault para tratar dos cortes epistemológicos. Professor Vitor, ao recuperar Thomas Kuhn e a estrutura das revoluções e ao recuperar o pensamento Foucaultiano na lógica de um corte epistemológico, nos dois casos você coloca, você infere a partir de reflexões sobre a ciência. Isso. Sim. Sim. E o que eu estou dizendo é, há um corte aqui. Depois de Bach, nunca mais a música foi a mesma. Depois de Einstein, nunca mais a física foi a mesma. Depois de Pascal, nunca mais a matemática foi a mesma. Depois de Jobs e Gates, nunca mais a microtecnologia e, em breve, nanotecnologia, robótica será a mesma. É uma mudança conceitual. Não adianta mais olhar para trás e dizer para essa criança, olha, você precisa brincar na rua, não é simples assim. Eu tenho uma filha de 3 anos de idade. Ela vai fazer 3 anos agora, mas ela tinha pouco mais de 2 anos quando fomos com ela à loja para comprar, para mudar plano de celular, essas coisas. E aí chegou na loja, a vendedora deu para ela um papel, para ela brincar. Ela pegou o papel, tocou e arrastou. Havia por parte daquela criança de 2 anos a expectativa de que o letreiro fosse rolar sob o seu toque. Então, dos rolos ao rolar, tá claro o trocadilho? Dos rolos de papel, dos rolos de papiro, ao rolar da internet, alguma coisa mudou. Com isso, eu estou querendo afirmar para você que não estamos diante de uma mudança superficial, não estamos diante de uma mudança conjuntural, estamos diante de uma mudança estrutural. Vou trazer elementos autobiográficos para que você possa compreender melhor a minha fala. Eu tive um Apple II. Eu tive um PC XT, um PC AT. Eu tive um 486. Eu mexi no Windows 3.1. Então, eu faço parte desse seleto grupo que fez prova mimeografada, que vivenciou a máquina de datilografar e que agora precisa dar o salto
para as provas que são online, para o computador que vai ser manipulado com os polegares, enquanto alguns ficam manipulando com o indicador. Foi quando a minha filha, que hoje tem 18 anos, olhou pela primeira vez uma máquina de escrever e perguntou: papai, o que é isso? Eu disse: uma impressora Wi-Fi. Percebe? Ela não vai entender. Da mesma forma que as gerações que estão chegando agora não vão entender internet de escada, não vão entender CD. Como assim? Você tinha que armazenar 12 músicas dentro de uma mídia? Você não tinha infinitas músicas para ouvir o tempo todo? Como eu vou explicar fita cassete para alguém que está chegando agora? Como eu vou explicar que você alugava filme em uma locadora e era punido com uma multa caso não rebobinasse? Como eu vou explicar o verbo rebobinar? Como eu vou explicar uma TV de tubo no mundo de TVs cada vez mais finas? Como eu vou explicar para a geração que chega que alguém ligava para a sua casa depois das 22 horas? Se o telefone tocasse depois das 22 horas, amigo, amiga, você já atendia com a mãozinha tremendo porque deu ruim. Estamos falando de uma geração, estou falando de alunos que vão ligar para mim, vão mandar uma mensagem para mim às 2 da manhã e caso eu não responda, ele fica chateado. Sobretudo se ele perceber que eu estou online. Ele falou: professor, você estava online e você não me respondeu? Então eu quero que entendamos, à luz de Thomas Kuhn e Michel Foucault, ainda que estejam falando de coisas diferentes, estou fazendo, portanto, inferências, eu quero que entendamos que estamos diante de algo tão profundamente quanto uma revolução, quanto uma revolução científica, uma revolução de conhecimento e um corte na teoria do conhecimento, um corte epistemológico. É uma mudança muito profunda. Para tentar explicar essa mudança, eu sugeriria que ingressássemos na seara do Pierre Levy. Em cybercultura, o que Pierre Levy vai tentar fazer é nos mostrar que, de fato, há uma mudança muito profunda acontecendo. Então, eu vou tentar apresentá-la linha a linha e categorizada para você entender o que eu quero dizer. Há uma mudança de ordem política. Em que sentido? No sentido macro, de candidatos à presidência da República fazendo uso das redes para serem alçados ao cargo de poder. E eu estou falando de presidente norte-americano, de presidente estadunidense. No sentido micro, eu estou falando de políticos que podem se apresentar na rede de maneira tão eficiente quanto, ou até mais, do que no corpo a corpo, para o caso, por exemplo, de um vereador. Então, desde o executivo de uma nação ao legislativo de uma cidade, as mudanças que estamos promovendo na microeletrônica são muito impactantes. A chance de você ter um corpo a corpo com o vereador, um corpo a corpo com o deputado estadual, um corpo a corpo com o deputado federal ou senador, um corpo a corpo é muito pequeno. A chance do corpo a corpo com o prefeito, o governador ou o presidente é muito pequena. Mas se ele se mostra para você cotidianamente nas redes na qual você está inserido, você tem uma sensação de proximidade. Então, aquele político, aquela política que entrar no jogo do cyberespaço, citando um Pierre Levy,
que entrar no jogo da cibernética, da internet, das redes digitais, vai estar aqui, ó, pertinho de você. Eu vou dar um exemplo que não é do campo da política, mas para você me entender com mais clareza. Pouco antes da pandemia, eu fui à padaria. Eu vou à padaria sempre. E aí a gerente saiu de trás do balcão e me perguntou para mim: o senhor é o professor Vitor, não é? Assustado, eu respondi: depende. Ela falou: porque eu acompanho o senhor na rede. Falei: que bom. Eu não tenho muita habilidade para responder isso ainda. E ela começou a contar a história da Josi Cleide. Josi Cleide é a sua irmã. E ela me contava a história da Josi Cleide como quem me conhece há anos, como quem frequenta a minha casa, ou como quem é frequentado por mim há muito tempo. Porque a rede trouxe essa intimidade. No sentido econômico, a gente vai lembrar da possibilidade de um comércio eletrônico cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente. O meu computador já é ousado. Ele já mostra para mim o cartão de crédito. Já é uma esculhambação, né? Já há o pressuposto de que eu vou comprar o produto. É claro que o fluxo de capitais ainda não é tão eficiente quanto o fluxo de mercadorias. Mas os drones vêm aí para resolver esse problema. Em breve você vai mandar o seu dinheiro por fibra ótica e vai receber o seu produto via drone com uma velocidade desesperadora. Desesperadora. No sentido social, a mudança não é menos profunda. Os movimentos sociais na área de gênero, os movimentos sociais na área de sexualidade, os movimentos sociais na área étnicas e raciais são cada vez mais articulados e eficientes na rede. É o poder de um só. A cada homem e a cada mulher foi dado o poder de um exército. No sentido cultural, a mudança não é menor. Hoje você pode comprar livros, acessar a livros gratuitamente. Filmes nem se fala. Filmes antes que eram impensados de você encontrar, agora você acha num clique. Lembre-se, falei ainda há pouco de ir à locadora. Você tinha que sair da sua casa, ir até a locadora, alugar um filme, voltar, assistir, rebobinar. Olha isso. Hoje não. Você entra e está lá o filme. Isso se você não achá-lo em redes como YouTube ou qualquer coisa que o valha. Ainda acha gratuitamente. Claro, trazendo problemas que não são pequenos da questão da autoralidade. Como vai viver a indústria fonográfica, a indústria cinematográfica? Como lidaremos com a pirataria? Como faremos para lidar com esse produto cultural, esse produto pedagógico, esse produto acadêmico, que, no final das contas, está na sua mesa, sem que tenha tido a autorização do autor? Problema a resolver, mas ele existe. Há, obviamente, ainda uma questão de ordem militar. Porque, se você parar para pensar, atentados como foram feitos ao WTC foram orquestrados pela rede. Hoje podemos nos conectar com muito mais facilidade para coisas boas e para coisas nem tão boas assim. É muito mais fácil hoje fazermos uso da rede para conexão, seja para atitudes lícitas, seja para atitudes ilícitas, seja para ataque, seja para defesa. Eu quero que você comece a perceber que estamos tratando de mudanças em todos os setores da sociedade da qual participamos.
E eu quero agora apimentar o caldo. Então eu saio do colo de Pierre Levy para subir no colo de Luc Ferry. E Luc Ferry vai chamar a atenção dessa geração que nasce à luz ou à sombra de 68. O que acontece em 68 que faz o jogo mudar completamente na perspectiva de Luc Ferry? O que faz as coisas mudarem completamente a partir de 68? Para Luc Ferry, em 68, nascem dois movimentos com muita força. Um movimento é um antirrepublicanismo e o outro movimento é um anti-aristocracismo. O que isso significa no frigir dos ovos? O anti-aristocracismo pressupõe um nivelamento. Não há mais uma aristocracia, não há mais o sangue azul. Então, a música erudita e a música popular não têm pesos e medidas distintos. O cinema de Truffaut e o cinema do Seu Zé são vistos sob o mesmo olhar. A pintura de Van Gogh ou a pintura de fulano de tal são pensadas sob a mesma perspectiva. Há um anti-aristocracismo, nada de cultura superior, nada de capacidade... Não. Estamos aqui nivelados. Todos merecem igual respeito, todos merecem igual atenção, todos merecem igual reflexão. Os pensadores do norte precisam ser levados em consideração tanto quanto os pensadores do sul. As marcas, as grifes acadêmicas das 37 mil universidades do mundo precisam ser pensadas dentro de uma lógica em que todos tenham voz e vez. Há um anti-aristocracismo, ao mesmo tempo que há um antirrepublicanismo. E o que significa dizer isso? Significa dizer que todos nós temos um potencial a desabrochar. Todos nós temos capacidades cognitivas, intelectivas, emocionais que podem nos catapultar para regiões maiores e melhores. Quando olhamos hoje para alguém da espécie Homo sapiens sapiens, seja ele da classe A, B, C, D ou E, seja ele da localidade A, B, C, D ou E, seja ele da família A, B, C, D ou E, não importa. Não importa. Há em todos nós um potencial, há em todos nós uma capacidade, há em todos nós uma possibilidade de desenvolvimento à quinta potência. Apimentem isso ao fato de ser a geração pós-68 a primeira geração filha do amor. Então há uma chance enorme do que seu avô tenha casado com o seu avô porque ele era responsável. Que seu biso tenha casado com sua bisa porque ela era uma mulher direita. Que seu trisavô tenha casado com a sua trisavó por orientação dos seus tetravós. Os seus pais, a possibilidade é muito pequena. Na verdade, muito provavelmente, os seus pais casaram por amor. É muito curioso dizer isso, mas é uma chance enorme que seus pais tenham casado para serem felizes. A felicidade passa, então, inclusive, a participar do contrato de casamento. Pós-década de 60, pós-década de 70, pós-68, o mundo passa a se casar para ser feliz.
É claro que você pode levantar a mão e dizer, poxa, professor Vitor, a minha avó se casou para ser feliz. A sua avó é a exceção que confirma a regra. Porque se toda regra tem exceção, exceção faz parte da regra. E sua avó é a exceção que confirma a regra. Mas há de convir que não é comum assim. Quando você coloca na sua timeline a foto de um casal de velhinhos e você escreve embaixo na legenda meta, você está desconsiderando uma montanha de coisas. Aquele casal de velhinhos que posa para foto passou por coisas que você nem imagina. Aquela vovó precisou engolir em seco. Aquele vovô precisou engolir cada sapo que você não imagina. Porque qualquer história em que duas pessoas permaneçam juntas por muito tempo, seja uma história conjugal, seja uma história fraternal, é uma história em que os dois engoliram muitos sapos. Inclusive, alguns ainda nem foram digeridos. Estão lá. Mas o que isso tem a ver com a geração atual? Tudo. A geração filha do amor, o rapaz cresce para ser principinho. As moças são princesas. A Martina tem 3 anos, como disse ainda há pouco. Por ocasião do seu enxoval, fomos fazer compras e a moça da loja perguntou: estão comprando para a princesa de vocês? E eu disse, não, vai ser plebeia mesmo. Eu acho que ela não entendeu a piada, fez uma cara de deboche. Mas é isso, não é princesa, velho. É plebeia, vai ter que se ralar. Mas boa parte das gerações que chegaram, eu estou falando de uma geração que a mamãe não descasca tangerina. Ela descasca a tangerina e tira o pelinho. Eu estou falando de uma geração que a mãe tira o espinha do peixe. Calma que eu gosto dessa geração, tá? Eu não estou criticando não, só estou apresentando os dados, calma. É a geração que a mãe não tira a espinha do peixe. É a geração que cresceu com todo zelo e conforto, porque depositam sobre os ombros uma expectativa gigantesca. Cresceram principinhos, cresceram princesinhas. E agora, aos 18, 20 anos, precisam dar conta do mundo como plebeus e plebeias que são. A menos, é claro, que sejam filhos da realeza. O que acontece é que essa geração criada de maneira tão delicada, dedicada e cuidadosa não foi minimamente preparada para tirar a espinha do próprio peixe, para descascar a própria tangerina. E estou falando como aquele que está com essa geração diretamente na sala de aula. É o garoto e a garota que erra a questão e diz, professor, eu errei, eu desisto. E por que ele desiste? Porque ele errou a questão. Ele não foi treinado para o fracasso, não foi treinado para a dor, não foi treinado para a angústia. Foi treinado para o zelo. Não me venha de deboche você também que me assiste. Quer dizer então que aquele fulano da classe linha... Não, calma. Não estamos tratando, obviamente, dos extremos, tá bom? O nosso discurso nunca envolve o extremo, nem a extrema pobreza, nem a extrema riqueza. Os casos extremos são sempre passíveis de análises mais específicas. Mas estamos dizendo que aqueles que tiveram acesso ao mundo ora citado, é assim que é. E falo como quem oferece os seus ensinamentos, estudos, reflexões e aulas fundamentalmente para a periferia há mais de 20 anos. Então, estamos falando de uma garotada que recebeu
tanto carinho, tanto amor, tanto zelo, que não estão preparadas para esse enfrentamento do cotidiano. Professor Vitor, não estou entendendo mais nada. Você não disse ainda agora que ia defender a geração? Por que está acontecendo? A defesa vem agora. É verdade. É uma geração que tem menos habilidade para o embate cotidiano. É uma geração que se ofende com muita facilidade. É uma geração que ofende com muita facilidade. Mas como foi uma geração que foi muito amada, eu defendo que é uma geração que também é capaz de muito amar. Porque ninguém consegue dar o que não tem. Então, acredito de verdade que em algum momento vai haver uma mudança aqui de entendimento do outro para um mundo mais empático, mais reflexivo. É claro que nesse momento você levanta a mão e fala, um mundo mais empático? Já ouviu falar em cancelamento? Já ouviu falar em exposed? Já ouviu falar em perda do direito ao esquecimento, porque os prints vão e voltam sempre? Sim, eu não estou desmerecendo tudo isso. O que eu estou afirmando é que há uma mudança de ordem estrutural acontecendo e que essa geração vai ser capaz, sim, de fazer uma releitura sobre os seus comportamentos. Nenhuma outra geração pôde questionar tão profundamente a palavra. Estamos trocando opção sexual por orientação sexual. Estamos trocando negros por pretos. Estamos trocando empregada doméstica por uma funcionária ou por uma colaboradora. Estamos sim mudando os jargões. Talvez você diga, mas de que raios serve mudar a palavra? Ora, serve muito, porque tudo começa na palavra. Tudo começa na forma como nos expressamos. Essa mesma geração que ainda cancela pessoas, essa mesma geração que ainda expõe pessoas, essa mesma geração que ainda não é capaz do próprio enfrentamento, a mim parece que é a geração que vai dar conta de resolver problemas tão profundos. É claro que há um momento ainda de equilíbrio, há um momento em que se caminha pelos extremos, há momentos esquisitos. É claro que nem todos nós estamos aptos a reflexões tão profundas. Mas você pode sim bater no peito e dizer, eu sou a geração que mais leu na história. Você lê o dia inteiro. Você lê a hora que acorda, a hora que dorme. Se lê alguma coisa que presta é outra discussão, mas as gerações anteriores não liam, nem o que prestava. Não mete essa que as gerações anteriores estudavam mais. É caô. É caô. Na verdade, proporcionalmente, provavelmente, nem houve grandes mudanças. Mas é inegável que vocês têm hoje acessos que as outras gerações não tinham. Eu vou dar um exemplo autobiográfico. Eu tinha um tio que quando eu entrava no carro dele, sempre estava tocando MPB. Então, sempre que eu entrava no carro dele, estava tocando bossa nova, estava tocando, fugi da MPB, né? Mas estava tocando bossa nova, estava tocando Tropicália, ou os representantes da MPB, Chico Buarque, Ivan Lins, Milton Nascimento, e aí por diante. E eu ficava olhando para o rádio do meu tio para tentar observar qual era a estação. Mas era aquela estação que a gente encontrava aqui no dedo. Você nem sabe do que é isso, se você tem menos de 30. Era uma estação que você encontrava no dedo, e aquilo era a visão do inferno, porque se você desse um pouquinho para frente já era outra rádio, um pouquinho para trás já era outra rádio. E eu ficava olhando ali, tentando achar, e eu nunca achava.
Aí eu ligava para as rádios que eram tidas como rádios de jovens, RPC, Transamérica, Rádio Cidade. Eu ligava e pedia Caetano Veloso. A mulher sempre ria. E dizia em tom de galhofa, eu vou dar um jeito aqui. Hoje, você entra no Spotify e tá tudo lá. É claro que nesse momento você vai dizer, professor Vitor, mas nem todo mundo tem acesso a Spotify. Meu amigo, minha amiga, nem todo mundo nada. Mas também tem YouTube, também tem músicas que rodam nos bastidores de um mundo de pirataria. Eu quero dizer que hoje há muito mais possibilidades. Quando eu ouvia o professor citar um texto de Spinoza ou de Kant, e que eu ficava pensando, como eu vou ter acesso a isso? Hoje você fala, Google it. E é claro que você que me assiste vai dizer, professor Vitor, ou você é cínico ou você é mal informado. Porque essa geração não está minimamente interessada em procurar isso. E eu vou dizer para você, não é verdade. Vou afirmar como quem dá aula há 23 anos, não é verdade. Eu tenho estudantes que me ouvem falar e vão atrás dos textos. E sei porque depois tiram dúvidas. Eu tenho estudantes e não são ricos, muito pelo contrário, que vão usar o pouco que tem da internet para pesquisar, para minerar material de qualidade na rede. Eu tenho estudantes que me perguntam sobre diretores de cinema de relevância. Está preocupado com uma discografia que lhe possa alimentar intelectualmente. Está preocupado com uma bibliografia que lhe faça ascender. Ascender e ascender. Esse mesmo estudante há 10 anos, esse mesmo estudante há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, não teria as mesmas oportunidades. Eu não sou cínico, eu não estou dizendo para você que todos nós, 7 bilhões de pessoas no planeta, temos a mesma oportunidade. Eu não sou cínico, eu não estou dizendo para você que alguém que mora em Santa Cruz do Alto de Mossoró da Serra e alguém que mora nas regiões centrais de Londres tenha a mesma possibilidade. Não é isso que eu estou afirmando. O que eu estou afirmando é que sim, como nunca antes na história temos mais jovens na universidade, como nunca antes na história temos mais crianças nas escolas. Não estou dizendo também que está bom, mas estou dizendo que em muitas medidas melhorou. Não estou dizendo que todos têm acesso, mas estou afirmando sim, que aqueles que querem ter acesso hoje tem mais oportunidades. Também não estou afirmando que é só uma questão de querer, mas estou afirmando que há uma possibilidade hoje crescente para grupos crescentes. Então, é claro, e vou falar como quem já visitou Pequim, Xangai, Xi'an. Há regiões na China em que você não consegue acesso à internet porque falta infraestrutura ou porque o regime é autoritário. Vou falar como quem já esteve nos Lençóis Maranhenses, no Pantanal ou em Cambará do Sul, no sul do Brasil. Há locais que você não consegue acessar a internet porque não há infraestrutura. Vou falar como aquele que até os 18 anos de idade levava compras a famílias em regiões periféricas, participava de orfanatos, asilos, creches, e sei que nem todo mundo tem acesso. Não sou louco. Mas vou afirmar para você de maneira categórica. Há hoje uma possibilidade crescente de acesso e há quem esteja fazendo uso disso em número cada vez maior. Com isso, o que eu estou gerando aqui como hipótese de resposta para a pergunta é a mudança pela qual estamos passando, é conjuntural ou estrutural? E a minha hipótese de resposta é estrutural, considera Thomas Kuhn e Michel Foucault na dimensão de estruturas revolucionárias científicas e cortes epistemológicos. É claro que estou fazendo inferências, porque nenhum dos dois tratam exatamente do tema que hora estamos falando.
Fomos então para o colo do Pierre Levy para entender que há hoje um espaço que não é palpável, um espaço que não do qual estamos acostumados, mas um cyberespaço. E esse cyberespaço ele tem duas características interessantes. Ele não tem limite de tempo. E a maior prova disso é que eu poderia dar essa aula por 10, 15, 20, 30 horas, sem que o YouTube me interrompesse. Não há limite de espaço. E a maior prova disso são os textões que seu amigo escreve no Facebook. Então, pela primeira vez na história, temos um lugar onde não há limite de tempo, como tem na TV, não há limite de espaço, como tem no jornal. Então, criamos aqui chances de interações de comunicação, informação, como nunca antes. Hoje você pode saber em tempo real o que está acontecendo em Tóquio, Osaka. Você pode saber em tempo real o que está acontecendo em Katmandu, Nepal. Os lugares que cito costumam ser lugares pelos quais eu já passei. A gente vai para a obra de Luc Ferry para entender que estamos falando de uma outra geração no processo de formação. O meu pai, aos 7 anos de idade, cozinhava para uma fazenda inteira. Minha avó o acordava dizendo: eu não sei por que estou batendo, mas você sabe por que está apanhando. Isso acontece ainda hoje? Acontece. Mas cada vez mais, se o seu vizinho fizer isso, você liga para o conselho tutelar. Estamos protegendo as nossas crianças, estamos protegendo os nossos adolescentes. Em 1996 nasceu o ECA, nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 1996 o Brasil determinou de 0 a 13 é criança. Daí até os 17 é um adolescente. Dos 18 aos 25, jovem, 25, adulto. A gente foi categorizando, inclusive no seu sentido judicial, para a proteção, para o amparo, para o cuidado. E isso vai ter desdobramentos. Eu não estou dizendo que é bom, eu não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que vai ter desdobramentos que são estruturais. Então, quando o professor na sala de aula diz: eu preciso que esse aluno socialize, talvez esteja na hora da gente entender que o celular faz parte do processo de socialização. Quando o pai e a mãe dizem: eu preciso que esse menino socialize, talvez está na hora da gente entender que o tempo que ele fica plugado no seu videogame interagindo com pessoas faz parte da socialização. Professor Vitor, e como é que a gente faz para saber os limites do que é saudável e patológico? Eu não tenho a menor ideia. Mas também não tinha essa ideia quando eu era criança e a gente tinha crianças que gostavam mais de brincar na rua e menos de brincar na rua. Claro que minha mãe dizia que brincar na rua era algo legal, porque a infância dela foi assim. Eu já não gosto da ideia. Eu brincava em ruas que passava carro. Vou lhe contar uma história biográfica. Eu estava na rua soltando cafifa. Eu sou nascido e criado na periferia. Eu estava na rua soltando cafifa. A minha raia, a minha cafifa, avoou. Avoou significa dizer que alguém foi lá e cortou a minha cafifa. A minha raia, na época. Não, na época não era uma raia, era um folhão. Era um folhão, que era uma raia maior. E a minha cafifa avoou. Quando a minha cafifa avoou, eu olhei para Gabiru, Gabiru olhou para mim e saímos os dois em desatino atrás da minha cafifa. Acontece que a minha cafifa caiu num terreno baldio. Gabiru
corria mais do que eu. Gabiru, então, entrou na frente no terreno baldio. Gabiru na frente e eu atrás. Gabiru na frente e eu atrás. Até que Gabiru pisou num vergalhão que atravessou a perna assim. Não é história, é verdade. Quer dizer, é uma história verdadeira. Gabiru manca até hoje. Eu não sei se você entendeu. Por uma diferença de 1 ou 2 segundos, não fui eu que entrei na frente. Poderia ser eu a ser atravessado por um vergalhão nos pés. Não diga para mim que isso é uma infância feliz. Para com essa saudade do futuro. Ah, porque no passado a gente andava em carros sem cinto de segurança. No passado a gente andava nos porta-malas abertos dos carros. No passado a criança sentava no banco da frente. No passado a gente morria. É preciso parar com essa saudade do futuro, porque você olha para o passado e o glorifica como se fosse, na verdade, o futuro que ainda viveremos. Ah, mas no passado as famílias eram unidas. Não eram. A sua bisa morria de medo do seu biso, por isso nunca brigavam. Ela só entubava. A sua trisavó, nossa, se pelava de medo do seu trisavô. Ah, mas no passado as crianças respeitavam os mais velhos. Mentira, elas tinham medo. E eu falava disso num curso e meu pai estava presente. E eu disse, eu tenho certeza que meu bisavô nunca olhou nos olhos do meu trisavô. Eu tenho certeza que meu avô nunca olhou nos olhos do meu bisavô. Mas como meu avô era muito gente boa, eu vou chutar que meu pai olhava nos olhos do meu avô. Nisso, meu pai levanta a mão na plateia lotada e diz, nem pensar, perderia os dentes da frente. E olha que meu avô era legal. Eu olho nos olhos do meu pai. A minha filha de 18 e a minha filha de 3 brincam comigo de guerra de travesseiro. Eu não sei se você entendeu o quanto de mudança. Ah, mas os casais não se separavam. Claro, vai para onde? Eu ainda faço parte da geração que o fulano e a fulana eram filhos de pais separados. Olha o fulano, os pais se separaram. Hoje em dia é preconceito se os pais forem juntos, né? Seu pai não se separaram ainda não? Gente, que estranho, né? Eles estão juntos, né? Você mora com seu pai e a sua mãe, junto. Se beija de vez em quando. Coisa estranha, né? Rapaz, meu pai está no 18º casamento. Eu quero que você entenda que mudou o jogo. Mudou o jogo. E ele não mudou de forma superficial, ele não mudou de forma conjuntural, ele mudou de forma estrutural. O vocabulário é outro, o entendimento de mundo é outro, a percepção de mundo é outra. E por quê? Porque a infraestrutura, porque a base econômica foi mudada. Estamos vivendo um outro tempo. O mundo da década de 1970 é o mundo toyotista, é o mundo da multiqualificação, é o mundo do fim dos estoques e avanços do just-in-time, é o mundo da horizontalização, é o mundo onde há o analfabeto funcional, é o mundo onde a microeletrônica vem para ficar e promover outras formas de entendimento do mundo. Nesse momento, e meu discurso é polêmico, é claro que você vai dizer, mas, professor Vitor, desculpa aí, mas não concordo. Meu filho tem 18 anos de idade
e não está assistindo aulas online. Disse para mim que não aprende. Estudante meia boca sempre existiu, gente. O seu filho não é uma novidade. A diferença é que se eu dissesse para minha mãe que eu não estou conseguindo aprender no online, se eu dissesse para minha mãe que eu não vou assistir aula, se eu dissesse para minha mãe que o professor não presta, ela me virava do avesso. O teu filho não. Ele tem 18 anos de idade, diz que não consegue aprender no online, você liga para a escola e tira ele de lá. Cancela a matrícula por um ano. Então, não sei se você entendeu, faz parte de uma lógica que construímos. Eu não estou dizendo que está certo tirar o seu filho da escola e acatar as suas demandas. Eu não estou dizendo que está errado tirar o filho da escola e acatar as suas demandas. Isso não é um problema meu. Eu estou dizendo que é uma forma de leitura de mundo pela qual não passamos. Você que é pai e mãe nesse momento de um garoto ou de uma garota de 18, sabe do que eu estou falando. O mundo que eu e você vivemos era muito diferente do mundo que essa garotada está vivendo. E é claro que você vai dizer, mas os meus pais diziam a mesma coisa. Sim, mas a mudança foi menos expressiva da década de 60 para a década de 80. Do que da década de 80 para a década de 2000. E do que vai ser da década de 2000 para a década de 2020. Nesse momento, é claro que você levanta a mão e pergunta, professor Vitor, você acha que a pandemia é que causou isso? Não, eu não acho. Eu acho que a pandemia catalisou isso. Eu acho que a pandemia acelerou esse processo. Eu acho que a pandemia fez acontecer o que aconteceria talvez em 5, 10 anos, em 2, 3 anos. Sim, eu acho que sairemos da pandemia se movimentando muito mais por esse cyberespaço, se aproveitando muito mais dessa cybercultura da qual fala o Pierre Levy. Acho sim que sairemos daqui muito mais conectados, muito mais online, muito mais ligados e interligados em rede. E por falar em rede, é muito interessante perceber como essa geração faz uso da rede. Primeiro que eles estão ligados em rede. Então significa dizer que se estão ligados em rede, eles acendem e apagam os nós dessa rede com muita facilidade. Basta bloquear e desbloquear. Basta aceitar como amigo e cancelar a amizade. É muito fluido, é muito líquido, como nos ensina Zygmunt Bauman. Claro, o fato de ser líquido não significa dizer que não seja denso. Então, sim, se um namoro acaba e 3 minutos depois o rapaz ou a moça já bloqueia o fulano na rede, isso cria um impacto emocional, porque o ato é fluido, mas denso. O ato é líquido, mas denso. E porque estão ligados em rede, tem menos problema de ligar e pedir coisas e depois simplesmente não ligar mais. Porque as relações se estabelecem em outra linha. Eu estou falando para você da geração que já nasce entendendo o verbo e o fenômeno sociológico que é ficar. Ficar, fiquei com fulano. Tenta explicar para sua bisavó o que é ficar. Tenta explicar para sua trisavó o que é ficar. Tenta explicar para sua avó que hoje você vai na igreja A, amanhã você vai na igreja B, depois de amanhã você vai na igreja C, porque essa geração procura um Deus para chamar de seu. Então não é sobre o texto, é sobre a interpretação do texto que lhe convém. E vai migrando de igreja em igreja, porque ele não tem que mudar o comportamento, ele tem que mudar o que ele ouve. A geração que lê os textos sagrados e fala essa parte, a tradução deve estar errada, isso aqui eu não concordo. Isso aqui, meu Deus do céu, coisa maluca. Agora, isso aqui sim,
Isso aqui sim. A geração que pega os 73 ou 66 livros, com seus mais de 30 mil versos, e os seleciona aleatoriamente de modo a compor o discurso que lhe convém. E por quê? Porque é fluida, porque é líquida, mas não menos densa. É essa garotada que está chegando agora e que está nas nossas salas de aula, que está nas nossas igrejas, que está na nossa família, que está no nosso ambiente profissional. Esqueça a ideia de alguém que vai entrar como estagiário e chegar a executivo na sua empresa. A chance é muito pequena, a menos que você ofereça para ele com muita clareza um plano de carreira, salários aviltantes, desafios contínuos, propostas. Não dá. Não dá. Ele vai dizer, sabe o que é? Eu não quero trabalhar mais aqui. Por quê? Porque essa empresa ela não tem responsabilidade social. Não, temos, olha aqui, não, mas isso aqui não é o que eu chamo de responsabilidade social. O que eu chamo de responsabilidade social não está inserido no script dessa empresa. Estou indo embora. A gente aumenta o seu salário, não é por dinheiro. Resolve, rói esse osso. Como é que faz para conseguir um mínimo de fidelidade se aprendemos a apagar e acender nós de uma rede que cresce continuamente porque é conectada de maneira mundial? Para fechar, é claro que isso não é sem dor. Estão sofrendo e vão sofrer muito as consequências de tanta fluidez. Talvez como nunca antes na história tenhamos uma geração tão só. Fossos cada vez mais profundos e largos entre gêneros, entre orientações sexuais, entre questões de raça e etnia. Narcísicos em profundidade, sempre dispostos a olhar o próprio umbigo, mas com uma capacidade muito limitada de percepção do outro, porque foram educados para isso, são principinhos e principinhas. Narcísicos ao extremo, com muita dificuldade de sair desse círculo seleto que constroem para si cotidianamente, porque estamos falando de uma geração que bloqueia pessoas na rede que é a sua porque pensa diferente. Cancela pessoas porque pensa diferente. Não, você pensa diferente de mim, eu não quero te ouvir. Que usa frases do tipo ou soma ou some. Fugindo da possibilidade da tese e antitese que produz a síntese, do diálogo contínuo para o processo de crescimento. Talvez a geração mais só que veremos. Terapias de toda parte vão precisar surgir para tentar dar conta. Não é sobre pandemia e isolamentos por causa do vírus. É sobre isolamentos pela incapacidade de tolerar e coexistir. A menos que consigam dar a volta da qual já falamos, que é trazer à tona toda essa cisterna de afeto que receberam para dar para o outro. E como toda geração, alguns conseguirão dar esse salto, outros não. Mas as mudanças pelas quais estamos passando não são mudanças de natação. São mudanças de mergulho. São profundas, assim como serão as suas consequências. Foi? Beijo enorme no coração e vejo vocês nos próximos vídeos.